E se eu te dissesse que 2 cidades foram completamente destruídas por fogo vindo do céu, um lugar tão corrompido e perverso que, segundo a Bíblia, o próprio Deus decidiu apagar da face da terra, Sodoma e Gomorra. 2 cidades que se tornaram símbolo do pecado, da arrogância e da decadência moral da humanidade. Mas o que realmente aconteceu ali? Essas cidades existiram de verdade? E por que foram punidas de maneira tão devastadora? Hoje, no Curiosidades do Passado, você vai descobrir a verdadeira história de Sodoma e Gomorra, as cidades que desafiaram a Deus e foram consumidas pelas chamas do juízo divino. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é uma das histórias mais impressionantes da humanidade. Segundo o livro de Gênesis, Sodoma e Gomorra ficavam no Vale do Sidim, uma região fértil próxima ao Rio Jordão, onde hoje se encontra o Mar Morto, em Israel. Naquela época, o local era um verdadeiro paraíso. Terras verdes, cheias de vida, com rios cristalinos e campos vastos. Era uma parte do famoso Crescente Fértil, onde nasceram algumas das civilizações mais antigas do mundo. A Bíblia descreve o vale como o jardim do Senhor. Tudo florescia ali: o comércio, a agricultura, as riquezas. As 5 cidades da região, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, formavam um pequeno império de prosperidade. Havia abundância de comida, ouro, prata e até um recurso precioso, o betume, uma espécie de asfalto natural usado na construção de casas, templos e até navios. Mas com o tempo, a riqueza trouxe arrogância. As pessoas começaram a se afastar da bondade, da moral e da fé. A ganância, o orgulho e o prazer tomaram o lugar da humildade e da justiça. A Bíblia é clara: os habitantes de Sodoma e Gomorra eram profundamente imorais. Eles se entregavam à violência, aos abusos e à depravação. Viviam para os próprios prazeres, sem remorso nem empatia. O profeta Ezequiel escreveu: Sodoma era orgulhosa, farta de pão e próspera, mas não ajudava os pobres e necessitados. Era arrogante e cometia abominações diante do Senhor. Ezequiel 16, 49, 50. Ou seja, o problema não era apenas sexualidade ou corrupção moral, era o coração humano. Eles tinham tudo, e mesmo assim se tornaram cruéis, ricos, mas sem compaixão, fortes, mas sem justiça. Os habitantes exibiam seus pecados como troféus. Isaías chegou a dizer que eles mostravam seus pecados sem sentir vergonha. E foi aí que Deus decidiu agir. Deus ouviu o clamor da terra contra aquelas cidades e revelou a Abraão, o patriarca hebreu, o que estava prestes a acontecer. Mas Abraão era um homem justo e compassivo. Ele intercedeu por Sodoma, pediu a Deus que poupasse o lugar, caso houvesse pelo menos 10 pessoas justas lá. E Deus concordou. Mas, quando 2 anjos foram enviados à cidade para investigar, o que encontraram foi algo terrível. Os anjos chegaram a Sodoma disfarçados de viajantes. Ló, sobrinho de Abraão, os recebeu em sua casa e lhes ofereceu abrigo. Mas quando a notícia se espalhou, todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló. Eles exigiam que os estrangeiros fossem entregues para que pudessem abusar deles. Ló, desesperado, tentou impedir o ataque. Chegou a oferecer suas próprias filhas em troca da segurança dos visitantes. Mas a multidão ficou ainda mais violenta. Eles tentaram arrombar a porta. Foi então que os anjos intervieram. Cegaram os homens da cidade e ordenaram que Ló fugisse imediatamente, levando sua família consigo. Não olhem para trás e não parem em lugar algum do vale, disseram eles. Naquela madrugada, o destino de Sodoma e Gomorra estava selado. Quando o sol começou a nascer, uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu. As cidades inteiras foram consumidas em chamas. Casas, plantações, rebanhos, tudo virou cinzas. O fogo se espalhou pelo vale e o ar se encheu de fumaça e desespero. Ló e suas filhas conseguiram escapar para a pequena cidade de Zoar, mas a esposa de Ló desobedeceu. Tomada pela curiosidade e saudade do que deixava para trás, olhou para a cidade em chamas. E no mesmo instante, foi transformada em uma estátua de sal. Hoje,
uma formação rochosa próxima ao Mar Morto, é chamada de a Mulher de Ló. Para muitos, é um lembrete silencioso do preço da desobediência. Após a destruição, o Vale Fértil se transformou em deserto. A terra ficou queimada, salgada e estéril, incapaz de gerar vida. O local é hoje conhecido como o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra. Suas águas são tão salgadas que nada sobrevive ali. Mas o que a arqueologia tem a dizer sobre tudo isso? Nos últimos anos, escavações no Monte Tal el-Hammam, ao norte do Mar Morto, encontraram sinais de uma explosão tão intensa que pode ter sido causada por um evento cósmico, possivelmente um asteroide. As ruínas mostram pedras derretidas, cinzas e fragmentos queimados, exatamente como uma chuva de fogo teria deixado. Muitos estudiosos acreditam que Tal el-Hammam possa ser a antiga Sodoma, mas o mistério continua. Outros acreditam que as cidades ficavam ao sul do Mar Morto, onde hoje o terreno é coberto de sal e enxofre. Nada cresce, nenhuma vida persiste. É como se o tempo tivesse parado, congelado no momento da destruição. Sodoma e Gomorra não são apenas uma história sobre destruição. São um lembrete, uma advertência sobre o que acontece quando a humanidade se afasta da justiça, da compaixão e de Deus. A Bíblia diz que, no fim dos tempos, o mundo voltará a ser como Sodoma e Gomorra, com abundância de maldade, egoísmo e desprezo pela verdade. Mas também diz que Deus é misericordioso. Ele oferece perdão àqueles que se arrependem e buscam um novo caminho. Assim como Ló foi salvo, há sempre uma saída para quem escolhe ouvir a voz de Deus. E você, acha que o mundo de hoje está repetindo os erros de Sodoma e Gomorra? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se esse vídeo te fez refletir, curte, compartilha e se inscreve no canal Curiosidades do Passado. Porque toda semana revelamos um novo mistério da história e da fé. Até o próximo vídeo. Curiosidades do Passado, onde o passado ganha voz.